A lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efe, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tissa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade foram retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falaram aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então aqui, pela lei deles, aqui está em Números, capítulo 27. Eu li do 1 até o 11. Pela lei deles, a lei antiga, antes de Jesus vir, as mulheres não podiam tomar posse de uma herança. Então, tipo assim, o pai delas morreu, a herança teria que ir para os homens da família. Ele não tinha filhos homens, só tinha filhas mulheres. Então, assim, teria que ir para os irmãos dele. As mulheres não podiam tomar posse. No caso, eles iam ficar com a herança e eles iam administrar do jeito que eles quisessem. Elas iam ficar na pobreza, né? Elas não iam ter como se sustentar. Então, aqui, elas foram lá e falaram para Moisés, reivindicaram, né, os direitos delas, mesmo que aquela lei ainda não existia essa lei que as mulheres poderiam tomar posse, né? Então elas foram lá e colocaram diante de Moisés que o pai delas não morreu aqui no pecado de Corá, porque Corá foi uma pessoa que se rebelou contra as leis de Deus, fez coisa errada e morreu, né? Ele e os que estavam com ele. E o pai dela não morreu entre eles, né? Então, assim, falou que morreu no próprio pecado, e aqui elas foram pedir os direitos delas, né? E Moisés levou a causa para Deus, e Deus atendeu o desejo do coração delas, né? E fez aqui uma lei. Deus mudou a lei para favorecer essas mulheres. Então, esse é o Deus que criou o céu e a terra. Esse é o Deus que mandou Jesus. Ele é um Deus grandioso, mas ele se importa com pessoas pequenas, com causas pequenas, com coisas que, tipo assim, ninguém se importaria, né? Mas Deus se importou. Deus mudou uma lei para favorecer essas mulheres. Aqui ele explicou detalhe por detalhe para Moisés como ele queria que fosse, né? A partir daquela data ia ser assim, as mulheres elas iam ter esse direito, né? E aí ele foi falando. Se não existisse, ia passando de parente para parente, mas ele deu direito a elas, né? Então, assim, qualquer causa que nós temos, Deus, ele se importa, né? Ele julga, ele favorece aqueles que nele crê e que espera por ele, né? Então, aqui, essas mulheres não ficaram desamparadas. Deus mudou uma lei para favorecer elas.
E com certeza essa lei beneficiou outras mulheres, né? Então é isso, essa mensagem é para você, qualquer causa que você tenha, em qualquer área da sua vida, coloque diante de Deus, que Deus se importa. Qualquer causa, em qualquer área da sua vida, coloque diante de Deus, que Deus se importa com você, se importa comigo. Deus, Ele escuta a oração, Ele favorece, Ele perdoa, Ele é misericordioso e Ele não desampara ninguém que crê nele. Tem uma passagem na palavra do Senhor, é um Salmos, que não sei se é Salmos ou se é Provérbios, agora não me lembro, mas acho que é Salmos. Acho que é Davi que fala. Agora não tenho certeza, mas essa passagem está na Bíblia. Fala que fui jovem, fui velho e nunca vi o justo mendigar o pão, né? Então, esse é o Deus que nós cremos, né? Deus é bom o tempo todo. Então, aqui Deus não deixou essas mulheres ficar em situação de desvantagem. Deus favoreceu e atendeu o desejo do coração delas e mudou uma lei para favorecer elas. Amém? Então, nosso Deus, Ele faz isso até hoje. Que essa mensagem venha te dar coragem para você sempre ir diante de Deus. Qualquer causa, Deus, Ele se importa. Amém?